todos muito bem-vindos a essa reunião online. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão aí nos lares de vocês acompanhando essa reunião. Talvez não no lar, talvez no transporte público, seja onde for, que o Senhor alcance o coração de cada um de nós que estamos aqui, né? Essa semana nós iniciamos o mês de junho, e o mês de junho é acompanhado aqui para nós do Exército de Salvação de uma comemoração bem especial, que é o mês onde a gente comemora o mês do JS, dos Jovens Soldados, que são aquelas crianças, né, que usam a dragona assim como nós, só que ainda são jovens soldados, pequenos soldados de Cristo aqui para nós. Me lembro quando eu era JS, a gente fazia muitas coisas, era um mês que era cheio de programação, a gente costumava fazer bastante atividades, comemorávamos bastante, ficávamos à frente de alguma reunião, isso era muito legal. Agora, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma parada, mas mesmo assim a gente vai tentar inserir eles nas nossas reuniões. Hoje, em especial, eu pedi a ajuda do El, que é um JS muito querido nosso. Ele vai estar nos ajudando, então em alguns momentos aqui da reunião, ele vai estar conosco. Gostaria de iniciar essa reunião fazendo uma oração, pedindo para que o Senhor esteja nos guiando, mesmo de forma online, que tudo que for acontecer aqui, tudo que for gravado, seja direcionado por Cristo, seja direcionado pelo Senhor e que vá realmente de encontro às nossas necessidades. Nós estamos passando por um momento muito difícil, que é a pandemia, tanto que é um dos motivos para nós termos essa oportunidade de estarmos aqui falando de forma online. A pandemia ainda não cessou, então nós conhecemos várias pessoas que estão acometidas com esse vírus, que estão passando por momentos muito complicados, famílias que estão perdendo entes queridos, nós mesmos aqui em casa nós perdemos entes queridos, e é tão dolorido, tão sofrido, a morte é algo que a gente realmente não entende, e eu já falei isso aqui outras vezes, e eu gostaria de orar por essas pessoas que estão enfermas, orar pelas essas famílias que estão enlutadas, orar pelas famílias que ainda têm esperança, pedir também pelos nossos jovens soldados, né, que é um motivo bem de alegria. E antes de orar, eu gostaria de ler um pequeno trechinho do livro de Tiago. 1 Tiago, o versículo 2 e o 3, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A continuação também é bem legal, se você puder, se você quiser continuar lendo esse capítulo de Tiago, que fala um pouquinho sobre as provas e as tentações, é bem legal, e que nós realmente consigamos, né, colocar nossas provações, colocar as coisas que nós estamos passando na mão do Senhor, para que Ele nos direcione, Ele esteja conosco, e que a promessa que Deus fez para nós, que sempre estaria conosco, seja visível, né, a cada um de nós. Eu vou orar, você que se sentir à vontade, feche o seu olho, faça a sua oração aí na sua casa. Oremos. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos porque se nós estamos aqui hoje é permissão tua, Senhor. Estamos passando por um momento extremamente complicado e só o Senhor sonda e conhece o coração de cada um de nós. Então peço, Senhor, que o Senhor esteja com aquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor traga cura. Pedimos, Pai, para que o Senhor traga cura, que o Senhor derrame cura naquelas pessoas que estão doentes, Pai. Pedimos para que o Senhor seja com a família das pessoas que têm seus entes queridos enfermos ou aquelas que acabaram perdendo, Pai, seus familiares. Sabemos que perder alguém é uma dor tão profunda, uma dor tão difícil, mas o Senhor é o Deus que prometeu que estaria conosco em todos os momentos. O Senhor não nos abandona. Então pedimos, Pai, para que cada um de nós sentimos realmente que o Senhor está conosco. Pedimos para que Tu seja o conforto de cada uma das pessoas, Senhor, que elas não percam a esperança nesse momento de tanta dificuldade. Nos dê esperança, Senhor, esteja com cada um de nós, Pai. Preenche o nosso coração com aquilo que só o Senhor tem para nós. Te agradecemos por tudo, que o Senhor guie as nossas palavras, que o Senhor guie os nossos pensamentos durante essa reunião, mesmo de forma online, que tudo que sair da minha boca, da boca do El, da boca do Major que vai aparecer aqui,
sejam palavras que venham de Ti para alcançar as outras pessoas. E toca-nos, Senhor, faça com que ao fazermos essa reunião, o Senhor esteja com cada um de nós. Pai, te agradecemos pela vida dos jovens soldados, só o Senhor sabe a felicidade do meu coração de ter esses jovens soldados, quanto é bom ter cada um deles. Peço pela vida de cada um, que eles cresçam, Senhor, debaixo da Tua graça, que eles cresçam sabendo que o Senhor deve ser o centro da vida deles. Te agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos que tudo que acontecer aqui seja inspiração Tua. Em Teu nome que oro e agradeço. Amém. Dando seguimento à nossa reunião, como eu disse, né, o jovem soldado Wellington vai me ajudar e ele vai nos trazer um testemunho, ele vai falar alguma coisinha aqui para nós. O período de testemunho é algo que eu sinto muita falta mesmo, porque é um momento bem gostoso de compartilharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que Deus tem falado conosco. E online a gente tem essa oportunidade de convidar outra pessoa para fazer esse período. E então eu convido, né, vocês escutarem o testemunho do Wellington. E logo após, nós vamos cantar um corinho que diz Bem-aventurado. Vai bem de encontro com o que o Major Nelson vai trazer hoje para nós. A leitura bíblica vai ser feita também pelo El. Mas que vocês, se vocês conhecerem um corinho, sintam-se à vontade para cantar aí na casa de vocês, para louvarem. É isso. Aleluia, meus irmãos. É bom estar com vocês aqui nessa tarde. Bom, eu vim dar um testemunho, né, de agradecimento a Deus, pois acho que vocês sabem, mas eu vinha sentir muitas dores no estômago. Aí eu e os meus pais, a gente fomos investigar e a gente descobriu que através de um exame, que eu tinha um nódulo no fígado. Só que as dores não pararam. Porém, a gente fez novamente mais um exame e a gente descobriu que as dores eram causadas pela esofagite. Mas eu estou bem, graças a Deus. Eu só quero agradecer a Deus por não ser nada grave e que eu possa melhorar. Deus abençoe vocês. Sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Deus, nossa oração
e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantamos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos e declare: ouve, ó Deus! Nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Eu espero que depois desse testemunho vocês tenham compartilhado comigo o sentimento de sentir falta de ter o testemunho, né? Na igreja, o período de testemunho é realmente um momento bem agradável, onde a gente pode escutar o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. E é muito bom, né? Ver nossos jovens aí, nossos pré-adolescentes, que eram pequenininhos até um tempo atrás, crescendo e falando sobre o que Cristo tem feito na vida de cada um deles. Agora eu vou convidar de novo o El para fazer a leitura bíblica. Logo após a gente vai cantar mais um corinho. E aí nós vamos escutar a mensagem que vai ser trazida pelo Major Nelson. Aleluia! Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, por uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que Deus abençoe vocês a palavra. Nós te amamos, nós te amamos. Eis-me aqui,
graça e do teu amor sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. E eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer inunda minha alma, inunda minha vida, como eu te amo. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, faz teu querer Eu me rendo a ti, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo à tua presença, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Senhor da minha vida. Aleluia! Nós queremos mais uma vez saudar a cada um dos nossos ouvintes em nome de Jesus, quando nós vamos desfrutar do privilégio maravilhoso de ouvirmos a palavra de Deus. E, como a gente sabe, o culto
e a pregação especialmente, tudo nele, né? Testemunhos, os cânticos, as orações, tudo visa fazer-nos chegar à presença de Deus. E é claro que quem nos chama à sua presença é o próprio Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso implica também em sermos confrontados com a sua santa presença, e nisso nós nos dobrarmos, nós o adorarmos e colocarmos nosso ser aos seus pés, né? Que ao final dessa pregação, desse culto, esse seja o resultado. Na verdade, é a nossa oração para cada reunião, para cada culto, presencial ou não. O objetivo é o mesmo, de trazer-nos à sua santa presença, né? É muito mais do que fazer alguém sentir-se bem ou ouvir palavras boas, edificantes, ou ter algum ensino, né? Na verdade, é trazer-nos à presença do Senhor Todo-Poderoso, que tem o poder de nos transformar, nos abençoar, nos ressuscitar, nos revigorar, nos corrigir, né? De nos abençoar. O texto de hoje é conhecido como as Beatitudes ou as Bem-aventuranças. É o início de uma série de ensinos de Jesus, registrado pelo evangelista Mateus, né? Esses ensinos vão seguindo até o capítulo 7, na verdade, né? Então aqui é só o começo. E a Escritura diz que Jesus chega num monte, tem uma multidão ali, e o Senhor se assenta à maneira dos rabinos da época, quando usavam ensinar os seus discípulos. Então Jesus se assenta à moda dos rabinos para começar o seu ensino aos seus discípulos. E começa fazendo uma exclamação de congratulação. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é uma expressão muito interessante. No grego é Macário, né? Ou Macarios. E no hebraico a gente pode dizer que vem do Ashiré. No hebraico tinha duas palavras para bendito, uma era Ashre e outra era Baruch, né? Baruch é mais famoso entre as pessoas, mesmo que não falem hebraico, né? É usado para Deus, mas Ashre nunca é usado para Deus. É uma palavra que significa feliz, afortunado, abençoado, aquele que encontrou favor diante de Deus e recebe a sua bênção, recebe a sua bondade. Então, essa exclamação aqui, bem-aventurados, é uma congratulação. Uma das coisas interessantes na palavra Ashre do hebraico é que ela contém um ingrediente que não existe no Baruch, né? O Ashre fala do homem, então inclui essa ideia de que é uma pessoa invejável. Interessante, né? Ela é tão feliz que isso causa inveja a outra pessoa. Mas ao invés de trazer coisa ruim para ela, né, um sentimento ruim em relação a outra pessoa, essa inveja faz essa outra pessoa querer imitar, né? Ser bem-aventurado na Bíblia, no caso aqui, ser afortunado, ser feliz, não implica em estar alegre o tempo todo, né? A Bíblia diz lá em Jó que bem-aventurado, né, bem-aventurada é a pessoa que é corrigida por Deus. E a gente sabe que ser disciplinado ou corrigido por Deus traz momentaneamente tristeza ao nosso coração, traz arrependimento, traz lágrimas, né? No entanto, o resultado é de grande alegria. Então, o bem-aventurado ou feliz não é aquela pessoa que está rindo o tempo todo, mas é a pessoa que é feliz porque é abençoada por Deus, e nos dias bons ou nos dias maus ela tem segurança de que Deus está com ela, de que ela é uma pessoa de destino
e de que Deus tem um plano bom, né? Um plano maravilhoso para cada uma dessas pessoas que se confiou a Ele. Então, é muito interessante quando a gente lê, e eu vou me permitir ler aqui de corrido, tá bom? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. É muito interessante quando a gente percebe que quando Jesus está falando dessas características dos seus seguidores, ele diz então que deles é o reino dos céus. Por isso, os comentaristas em geral vão dizer que essas são características ou atitudes daqueles que são cidadãos do reino dos céus, né? Agora, o que chama a atenção é que, olha, humilde, que chora, manso. Na verdade, a gente vai perceber nos 4 evangelhos que todas essas características se encontram primeiramente no próprio Jesus. Se Jesus está dizendo que essas são características dos seus seguidores, são características dos cidadãos do reino, Jesus está anunciando que o reino chegou. Chegou com ele, porque na verdade ele é o rei. Então, o cidadão do reino, ele vê em Jesus o primeiro modelo. Jesus é quem cumpre primeiro, o padrão do cidadão. Jesus é humilde, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Jesus se rebaixa, a Escritura diz que ele, sendo Deus, deixou a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e ele se submeteu à condição humana, ele se humilha. Jesus se rebaixa, Jesus se empobrece. Ao mesmo tempo, ele diz que ele é manso. Hoje em dia, a gente diz assim que manso é o fraco. É aquele que não reage porque não tem força ou não tem coragem. Então, manso acaba sendo bobo, acaba sendo o tolo. Na verdade, na Bíblia não é nada disso. Moisés foi tido como o homem mais manso da sua época. Jesus diz de si mesmo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, mansidão, na verdade, tem a ver com força e poder? Tem. Mas tem a ver com saber controlar o uso do seu poder para o bem das outras pessoas. Então, mansidão não é ausência do poder, não é ausência da força. A mansidão significa em saber usar, e usar para o bem das outras pessoas. É saber se conter, é saber ter paciência, é saber perseverar. E hoje em dia a gente sabe, né, que esse negócio de perseverar, esse negócio de ser resiliente exige muito mais do que a gente podia imaginar há 1 ano e pouco atrás, né? A gente está percebendo que se Deus não nos fortalecer, a gente não aguenta. Então, mansidão não significa falta de poder ou de força. Pelo contrário, exige uma força, exige uma resistência que está além da nossa capacidade humana, mas que a gente recebe de Deus. A gente sabe que Jesus é aquele que chora. Ele chora diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Ele chora no dia da sua entrada triunfal em Jerusalém.
quando Jerusalém não reconhece o dia da sua salvação, e o dia da sua salvação se torna em dia do seu juízo. A Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote que é capaz de condoer-se, né? Então, imagina, Jesus é homem, mas também é Deus. Então, nós temos um Deus que pode condoer-se de nós. Né? É incrível, né? A gente pensa, nossa, mas temos um Deus que chora? E se a gente olha para Jesus, ele chorou pelos que se perderam, pelo amigo que morreu. Né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede aqui indicam um desejo muito forte, um desejo de vida ou morte, né? Um desejo agudo por justiça. E justiça também vindo da tradição hebraica, a gente sabe que tem dois aspectos, né? Tem o aspecto interior, que é o do caráter. Então eu quero ser uma pessoa mais coerente com a vontade de Deus. Eu quero ser uma pessoa mais de acordo com o caráter de Jesus. Eu quero ser alguém cada dia mais moldado à imagem de Deus, à imagem de Jesus. Jesus diz, né? Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou, né? Então, tem esse aspecto de que eu devo ser uma pessoa correta, íntegra, honesta, justa. Mas quando a gente pensa em justiça, também tem o outro lado, que é a justiça nos relacionamentos. Né? No meu relacionamento com Deus, quando me chamou para um pacto com Ele, quando Deus me salvou, Deus me chamou para dar as costas para o pecado, para o diabo e para o mundo. Né? Quando a gente fala do mundo, não é que eu vou me transplantar daqui para a Lua ou para Marte. Né? Mundo é aquela parte da sociedade, da humanidade, que quer organizar-se em rebelião contra Deus. Tem ódio das coisas de Deus, né? Tem raiva de Deus, tem asco, desprezo pelas coisas de Deus. Né? Então, nós realmente abandonamos esse tipo de vida, porque nós abraçamos a vida com Deus. Nós damos as costas ao diabo, porque antes de sermos salvos, éramos escravos dele, e escravos também do pecado. Pecado é tudo aquilo que nos impede de andarmos com Deus, é tudo aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus, é tudo aquilo que nos impede de realmente vivermos uma vida com o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Né? Então, tem também a questão da carne. Né? A carne, teologicamente falando, é o nosso apetite pelo pecado. Né? Se a gente não tivesse esse apetite pelo pecado, a gente não pecava, ou pelo menos não precisava pecar. Mas enquanto a gente não se entregou a Jesus, e Ele veio morar em nosso coração, a gente era, né, sim, sujeito a esse apetite. A gente era escravo desses apetites, que a gente sabia que faziam mal, que eram destruidores, que faziam mal para nós e para os nossos próximos, para os nossos queridos, mas a gente não tinha forças. Então, agora, a gente, em Cristo Jesus, tem sede dessa justiça, de ser moldado à sua imagem, mas também de que as coisas funcionem de acordo com a vontade de Deus, especialmente nos nossos relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Né? Então, a Bíblia vai dizer aí, né, que os misericordiosos, e Jesus veio não para ser servido, mas para servir, porque Ele viu a miséria do nosso coração e Ele se compadeceu de nós e Ele mesmo se deu. Ele entregou a sua vida. A Bíblia diz que ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele entregou por amor de nós, por misericórdia. Ele é o maior exemplo. Bem-aventurados os limpos de coração. A limpeza de coração não tem exemplo maior do que Jesus, de ser santo,
e puro. Por isso que a gente diz que o modelo de santidade para nós é Jesus. Se Ele habita em nós, e Ele habita pelo seu Espírito, então nós somos atraídos cada vez mais a esse tipo de vida. Alguns vão resumir assim, né? Ou o pecado afasta você de Deus, ou Deus afasta você do pecado. Outros vão dizer assim, ou a Bíblia afasta você de pecar, ou o pecado vai afastar você da palavra de Deus, né? Porque nós precisamos o tempo todo estarmos sendo limpos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aquele que é o santo e que derramou o seu santo sangue por nós, também é o que lava as nossas manchas e lava o pó pecaminoso que se apega diariamente aos nossos pés. E aí vem, bem-aventurados os pacificadores, é aquele que reconcilia, se reconcilia, busca a reconciliação, não só consigo, com a sua pessoa, mas entre pessoas que são inimigas. E a gente sabe que Jesus fez isso. Ele reconciliou com Deus a humanidade toda, mas ele também derrubou todas as paredes de separação que haviam, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Jesus foi perseguido por isso, porque ele era o justo. E é incrível isso, né? Como essa divisão entre aqueles que preferem o mundo e aqueles que preferem Deus se manifestam aí, né? O mundo odeia Deus. Né? Ele pode até disfarçar usando o nome de Deus, mas quando chega na hora de decisão, o mundo odeia a Deus, né? Eu me lembro de uma conversão impressionante que a gente viu. A gente estava dirigindo um corpo e vem um senhor, funcionário de uma fazenda próxima. Ele saía da fazenda, pegava a avenida próxima ao corpo e vinha caminhando e passava em frente ao bar, né? Aí ele chegou, alcoolizado no corpo. Um dos nossos sargentos se sentou do lado dele durante o culto inteiro. O nome dele era Pedro, né? Ele se levantava e falava algumas coisas em voz alta, né? Alcoolizado. E o nosso sargento ali, então, colocava ele no banco do ladinho dele, com cuidado e carinho, né? E fazia o homem sentar. Aí chegou na hora do apelo, o homem se levantou. E ele, alcoolizado, foi lá para frente, o sargento foi orar com ele, e aquele homem se converteu. Quando terminou a minha pregação e eu estava fazendo o apelo, o sargento que estava justamente embaixo do púlpito me pediu, tenente, vem orar aqui com esse homem, por favor. E nós oramos só para confirmar, né, que ele tinha entendido e tinha feito a oração da fé. Uma coisa que é realmente impressionante é que a gente sentia o cheiro do bafo, né, de álcool, né, e a gente via que ele estava visivelmente embriagado. Quando ele se levantou, ele não apenas estava sóbrio, como o cheiro de álcool tinha sumido completamente. Essa é uma coisa para mim muito impressionante. Cada vez que eu rememoro isso, eu vejo isso como um sinal de Deus, né? E o Pedro se converteu, ele ficou tão feliz e ele começou a vir dominicalmente ao corpo, para as nossas reuniões. Ele vinha, ele terminava o serviço dele, né, duro de fazenda, empregado de fazenda, e ele vinha para o corpo e passava em frente ao bar. E os amigos de bebedeira começaram a convidá-lo. Vem beber, olha, hoje eu pago, você é bem-vindo aqui. E o Pedro firmemente, na verdade, não aceitava o convite deles e queria cultivar a sua fé, a sua vida agora alegre, né? Na presença de Jesus. Ele tinha experimentado a alegria da salvação. Mas aí esses amigos do bar começaram a questioná-lo sobre a fé, porque era uma fé protestante, então ele seria infiel às suas raízes, na religião onde ele foi criado,
e começaram a questioná-lo, a miná-lo, até que, infelizmente, o Pedro não veio mais à igreja. A gente foi atrás dele na fazenda, mas ele já estava, infelizmente, embriagado novamente. O que leva um grupo de amigos a quererem embebedar a todo custo uma pessoa que foi escrava do pecado. Eles ficaram com raiva porque ele foi liberto e usaram de todas as artimanhas que eles puderam para fazê-lo desviar do caminho. Foi isso que eles fizeram. Isso é ódio. Então, é triste perceber que quando você caminha pelo caminho da retidão com Deus, da justiça, e você gosta das coisas certas, isso atrai perseguição. E o que Jesus está dizendo é que feliz, bem-aventurado, bendito, afortunada aquela pessoa que, apesar dessa perseguição, paga o preço para continuar sendo fiel a Deus na sua conduta íntegra e nas suas ações também, né? Na sua atitude interior e naquilo que é exterior também. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão, o prêmio de vocês nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quer dizer, mesmo no Antigo Testamento a história não é diferente, né? Os profetas foram perseguidos da mesma maneira, mesmo vários deles pregando entre um povo que se chamava povo de Deus. E o versículo anterior diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Em Lucas, que é o paralelo das bem-aventuranças, vai dizer que quando eles expulsarem vocês, quando eles rejeitarem vocês, quando eles mandarem vocês embora, e quando o nome de vocês for considerado como mal, quando o nome de vocês for considerado como do maligno, né? Então, agora Jesus diz, quando por minha causa. Então, na verdade, o cidadão do reino está sendo perseguido por causa do rei, a quem segue e a quem serve como súdito fiel, a quem persegue como modelo de vida e de santidade. Como a gente sempre diz, né? O poder não está em nós. Talvez até o querer venha da parte de Deus, né? O despertar-nos para a vida espiritual, o despertar-nos para esse incômodo de querermos abandonar o pecado e de servir a Jesus, isso vem da própria parte de Deus. É Ele quem desperta isso em nós. E Ele próprio é o modelo. Mas Ele também é o poder que está por trás de tudo isso para nos despertar, para nos atrair e para nos cativar, nos capacitar. Então, a Bíblia diz que, veja bem, felizes sois quando vos injuriarem, quer dizer, falarem mal da gente, fizerem calúnia da gente, perseguindo, mentindo, dizendo todo tipo de coisa ruim, por causa de Jesus, né? Regozijai-vos e exultai. Que coisa, né? Então, não é por causa das coisas momentâneas, mas é por causa do resultado final. E porque nós temos um reino que vai além desse mundo, ele não é desse mundo. Nós temos um reino eterno e nós temos um rei eterno. Então, ao findarmos a nossa pregação, nosso convite é que a gente se curve na presença desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que é o Rei, que nos convidou a sermos seus discípulos, a sermos seus súditos, a sermos seus fiéis,
a sermos seus abençoados, a sermos objeto do seu favor, objeto da sua bondade, para provarmos a fidelidade dele para conosco, em nos fazer, sim, pessoas felizes, inclusive acima das circunstâncias, né? A gente sabe que os primeiros leitores de Mateus vão estar já padecendo perseguição, né? E eles vão ler que eles são pessoas felizes por estarem sendo perseguidas. Quer dizer, é muito além, é muito acima das circunstâncias, né? Você e eu estamos passando um tempo de grande prova, mas a Bíblia chama a gente de feliz, de abençoado, de bendito do Senhor, né? Que coisa maravilhosa lembrar que você e eu somos objeto do amor, do cuidado e da provisão de Deus. E que nós somos providos, sim, com esse espírito de mansidão, de humildade, né? Esse espírito de sermos pacificadores e de suportarmos, sim, sofrimento em nome de Jesus, perseguição, calúnia. Humildade e mansidão são duas coisas importantes nessa hora, porque implica que nós somos pessoas moldáveis, somos pessoas ensináveis e somos pessoas obedientes aos mandamentos de Deus. Mandamentos de Deus são o quê? São a revelação da vontade dele. É a vontade dele revelada de maneira escrita, né? Então não é uma lei assim, quadradona, é uma lei de troca, não é. É a vontade de um Deus amoroso, provedor, bom, né? Um Deus moral, que em amor planeja o melhor para nós. Então, esses mandamentos devem ser cobertos nesse ambiente de amor e obedecidos nesse ambiente de amor e confiança, de que nessa relação Deus é fiel e vai continuar a nos sustentar em toda a jornada até que chegue, sim, o dia da revelação final do reino. E é nisso que nós nos firmamos e é isso que nós aguardamos, o dia da revelação final, quando mesmo os que foram perseguidos, inclusive mortos de maneira tão injusta, perderam tudo nessa vida, inclusive a vida, serão ressuscitados e todos nós seremos glorificados quando o reino se manifestar na sua glória e o rei se manifestar em toda a sua glória. Então nós também seremos glorificados. Não que alguém mereça, mas porque ele, no seu amor generoso, nos chamou para compartilharmos daquela grande ocasião, a mesa dele, na ceia que ele servirá para todos os que ele chama então agora de filhos, filhinhos, queridos e amados. Que a gente possa então pedir a Deus, porque ele tem todo o suprimento para nos manter como pessoas felizes, porque assim nos chama a Bíblia, assim nos congratula a Bíblia, assim exclama em tom de congratulação o próprio Jesus. Que o Senhor nos abençoe.